Vivendo com propósitos. Olha essa imagem um pouquinho aí. Quando você vive com propósito, o que essa imagem diz para você? O que essa imagem diz para você? Pode falar, nós estamos num grande G100 aqui, você tem liberdade para se expressar. Foco. Quando você vive uma vida com propósitos, ou com propósito, você tem foco. Quando você tem foco, as coisas ficam nítidas. Tem vários fotógrafos aqui, tem câmera gravando vídeo aí, mas se... Põe a minha imagem na tela ali e tira o foco. Deixa eu tudo desfocado. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Põe a minha imagem no telão lá, Rodrigo. Ricardo, Rodrigo, põe lá. E desfoca eu todinho. Vamos ver se dá certo a brincadeira. Eu estou lá? Rapaz. Então, boa. Pode apagar um pouquinho mais a luz para a turma ficar... Aí, deixa assim. Quem é essa pessoa ali? Se alguém perguntar quem é, você não sabe quem é. Dá para ver alguém? A vida de muitas pessoas está assim. Completamente fora de foco. Eu fui fotógrafo nos moldes antigos, quando fazia-se foto, a moçada nem sabe o que é isso, né? Revelava filmes. Quantos se lembram de revelação de filme aqui? Vocês têm mais de 30 anos também. O Nino não sabe o que é isso, revelar fotos, essas coisas. Então, mas aí quando eu fazia um álbum, um book, qualquer coisa assim, eu tinha que fazer um contato, aquelas miniaturas. Porque não dava para saber se eu tinha acertado ou errado, não tinha essa moleza que tem hoje, essa coisa que qualquer criança faz, né, de um visor, um monitorzinho que você tira a foto, já vê, já seleciona, na hora já deleta. Não, você tinha que fazer um contato, depois do contato olhar bem assim, tinha os caras que tinham por visão, punham uma lupa em cima, para ver se a foto estava no foco. Se não tivesse no foco, você não mandava ampliar. Muitas vezes a nossa vida está sem sentido, está sem propósito, porque nós estamos fora de foco. E sabe por que estamos fora de foco? Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que é a vida. Quanto mais vivê-la com propósito. Uma coisa difícil que eu descobri esses dias de definir é... Você acha que é fácil definir o que é a vida? Vamos ver um videozinho que eu encontrei aí de um pastor amigo nosso que estava fazendo uma série sobre reflexões sobre a vida, o Ricardo Agreste. Ele montou um videozinho, já peguei emprestado dele. Vamos mostrar para você, para depois nós termos uma conversa aqui. Veja só, ele pegou alguns trechos de um programa que tinha na Cultura, não sei se tem ainda, chamado Provocações, do Antônio Abujamra. E o Antônio Abujamra era chato. No final das entrevistas dele, ele fazia uma pergunta para o cara assim: posso fazer a última pergunta para você? Todo mundo já tremia. E ele tinha uma cara assim intimidadora, e ele falou assim: o que é a vida? Aí o cara vai dar nisso aí, quer ver só? Em cima disso nós vamos conversar. O que é a vida? A vida é o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. O que é a vida? Dor e sofrimento, se você preferir. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer. O que é a vida? É uma aventura cheia de encrenca, mas muito legal. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu gosto de sempre pensar na vida em blocos de 10 anos. E isso sempre me faz refletir da seguinte maneira:
Se eu tivesse a convicção de que eu não estaria aqui daqui a 10 anos, o que eu ia fazer? Se um médico dissesse para mim, olha, é certeza, você tem 10 anos. Você vai continuar fazendo as coisas que você faz? A sua agenda vai continuar sendo a mesma? Você vai continuar gastando tanto tempo em coisas supérfluas? Você vai continuar deixando que distrações controlem a sua agenda? Um ícone dos nossos tempos, Steve Jobs, diz assim: lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Olha que interessante, porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falhar, caem diante da morte, deixando apenas o que é mais importante. Você já deve ter assistido inúmeros filmes de Hollywood, onde a pessoa tem um diagnóstico: você vai morrer. Aí o sujeito, ele atravessa o país para pedir perdão para uma pessoa que ele não estava bem há 30 anos. Mas por que ele não fazia isso antes? Porque tinha vergonha. Mas diante da constatação, você vai morrer, o que o Steve Jobs diz, você perde a vergonha, você perde o medo, você perde o receio. O que vão pensar de mim? Meu amigo, se eu tenho consciência de que a vida é breve, eu preciso aproveitar cada segundo da vida, não de forma hedonista, regido pelo prazer, mas de forma missional. O que Deus quer que eu faça de quem eu sou no momento que eu me encontro na vida. Quando você não sabe o que é a vida, você portanto, não vai conseguir viver com propósitos. Não vivendo com propósitos, você vai apenas ser conduzido, vai ser mais um na multidão. Você vai ser daquelas pessoas que dizem assim: eu faço porque todo mundo está fazendo. Eu preciso fazer porque todos fazem. Eu estou na faculdade, eu estou no colégio, eu estou no trabalho, todos roubam, todos ficam, todos praticam sexo antes do casamento, todos mentem. Nós vivemos numa sociedade corrupta, aí você encontra quórum para você viver uma vida de qualquer maneira. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, abra comigo Colossenses capítulo 1. Ele faz uma oração a partir do verso 9. Que ela está no slide aí. Eu já deixei ela preparada. Depois depois eu vou fatiar ela para você. Para ajudar-nos a encontrar propósito para a nossa vida. Propósito para a nossa vida. A oração de Paulo para que os cristãos, é o título que eu dei, né? Para os cristãos de Colossos vivessem dentro dos propósitos de Deus. Então, na versão da NVI, ele faz essa oração da seguinte maneira. Veja o estilo de oração que Paulo fez. Veja se você alguma vez já fez orações assim. Eu descobri que depois que eu meditei nesse texto, eu descobri que as minhas orações eram evasivas demais. Sem propósito, claro, muitas vezes. Ou outras vezes eram propósito muito baixinho. Tipo assim: abençoa o meu filho no seu trabalho hoje. Guarda de todo mal. Não é errado fazer oração assim. Guarda dos acidentes. Ele vai viajar, guarda. Guarda das desgraças.
guarda da violência. Não há problema algum orar assim. Mas o apóstolo São Paulo, apesar de saber de todas as dificuldades que aquela igreja estava passando, uma igreja que ele nem fundou, uma igreja que se expandiu a partir de Éfeso, e um tal de Epáfras, um anônimo, que cuidava dessa igreja, que era o pastor desse grupo. Paulo recebe a notícia, ele está na prisão de Roma, ele recebe a notícia e ele escreve uma carta para esta igreja. Só que esta carta, na verdade, não é só endereçada a essa igreja, porque no final da carta de Colossenses, ele diz assim, olha, depois que vocês lerem essa carta, leve para os irmãos de Laodiceia, leve essa mesma carta para outros. Então não era uma carta específica, era uma carta de recomendações gerais. Lembre-se o seguinte, quem escreveu essas cartas e escreveu esses livros que se tornaram Bíblia, depois, muitos anos depois, não tinham noção de que aquilo se tornaria Bíblia. Era uma carta. Ele recebeu um relatório de Epáfras e de outros, e ele e Timóteo, presos ali, sentaram e escreveram. Então não era uma coisa de orientação para aquela época, mas o Espírito Santo preservou isto e tornou-se isto escritura sagrada, portanto serve para nós hoje. Porque Romanos 15,4 diz o seguinte, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então tudo que está nas Escrituras foi escrito para o nosso ensino, até mesmo erros de homens, até mesmo coisas absurdas, aberrações que tem na Bíblia, você pode tirar lições para aquilo, para não fazer, por exemplo. O pastor Wayne Cordeiro, de uma igreja no Havaí, ele diz que nós podemos ser mentoreados pelas Escrituras quando nós olhamos e vemos as pessoas, o comportamento delas, as atitudes delas, as escolhas que elas fizeram, erradas ou certas, aquilo você pode fazer dos autores da Bíblia, dos personagens bíblicos, mentores para a sua própria vida. Então eu quero fazer de Paulo hoje um mentor para nós, sobre como devemos orar por nós mesmos e para os outros, para que possamos viver uma vida com propósito. Vamos lá. Veja a oraçãozinha dele. Por esta razão, Colossenses 1, 9 ao 12, por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, ele está falando de Epáfras, não deixamos de orar por vocês. Ouvi o relatório dele, ouvi as notícias que ele me deu a respeito da igreja em Colossos, eu não deixei de orar por vocês mais e de pedir, como se pudesse ali colocar 2 pontos, pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Veja que Paulo não pede qualquer coisa. Ele não pede para que eles sejam guardados da perseguição, que eles não sejam mortos, que sejam a boca do leão, que de repente eles vão ser lançados, seja fechada, que eles sejam preservados dos impérios que vão ir contra eles. Ele não ora por isso. A oração é um pouco mais elevada. E eu quero desafiar você hoje à noite a fazer por você mesmo e por outros, membros da sua família, seus amigos, seus líderes e seus liderados, os seus iguais, esse tipo de oração. Que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Depois eu vou fatiar ela, vou ler toda aí. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. No próximo slide eu fatiei essa oração para ficar mais claro para a gente. Como é que eu posso viver uma vida com propósitos? Para que eu viva uma vida com propósitos, eu preciso entender o que é a vida. Entendendo o que é a vida, e Cristo é a verdadeira vida, Cristo é a nossa vida, para que eu possa viver com propósito, eu preciso ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus.
Uma pessoa que é cheia, não cheia, olha os reforços de linguagem que Paulo coloca. Sejamos cheios de quê? Do pleno conhecimento, não é do conhecimento parcial. Do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quando você é cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, você vai viver uma vida com propósitos. Se você não é cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, você vai ficar que nem o povo de Israel no deserto. Você vai um caminho que é tão fácil você chegar aqui, até para pegar instrumento, 3 passos você está aqui, você começa a dar volta, e demora demais. Nós temos atrasado muitos processos na nossa vida, nós temos feito escolhas erradas, decisões erradas que comprometem a nossa vida, o nosso futuro, porque nós não estamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. A gente faz uma oração meia boca de manhã, meio sonolenta. Senhor, abençoa meu dia, Senhor, abençoa o que eu vou fazer, abençoa, Senhor. Vem atrás de mim, Senhor. Eu estou indo, estou com pressa agora, não tenho tempo, acordei atrasado, Senhor, me abençoa. E achamos que Deus vai abençoar. Por isso que o rei Davi dizia no Salmo 5, versículo 3, de manhã, eu elevo a ti a minha voz, de manhã eu faço a minha oração, de manhã eu coloco diante de ti a minha causa, e depois eu fico esperando para ver o que tu falas comigo. Você ora e espera a resposta de Deus? Eu quero confessar para você, muitas vezes não. Então você está rezando. Ah não, eu não rezo, Osmar, só os católicos que rezam. Ah, é? Quando você dispara, faz uma oração que você nem lembra o que você pediu, nem lembra, não foi um relacionamento, foi uma coisa utilitária. 2 coisas podem acontecer. Você nem sabe o que pediu. Segunda, Deus pode responder, você nem identifica que aquela é a resposta de Deus. Então Davi dizia, de manhã eu levanto a ti a minha oração. De manhã eu elevo a minha voz a ti, Senhor. Eu falo contigo. E depois eu fico esperando para saber a tua resposta. Abacuque dizia lá no capítulo 2, eu vou me colocar numa torre de vigia, vou falar contigo e vou ficar aguardando a tua resposta. Nós somos uma geração, segundo Augusto Cury, doente. Nós todos sofremos da síndrome do pensamento acelerado, impacientes. A pessoa está falando, você já conclui o que ela quer dizer. Que nem aquela propaganda da Globosat, né? Você lembra daquela propaganda? A menina está conversando com a outra assim. Você sabe o que eu estou com vontade? Sei. Bolacha. Não, eu estou com vontade de batom. Sabe o que eu quero? Um pendrive. Calma. Você precisa aguardar. Você precisa desacelerar. Fala para o seu irmão do seu lado, respira fundo aí. Respira fundo, 3 vezes, você está tenso. A.W. Tozer, no seu livro A Procura de Deus, que eu recomendo para você, é um dos livros que eu li no início da minha conversão, jamais eu esqueci de um resumo que eu fiz daquele livro. Ele dizia o seguinte, Deus não se dobrou à nossa nervosa pressa. Qualquer que quer conhecer a Deus deve gastar com Ele tempo. Não há como você conhecer uma pessoa se você não gasta tempo com ela. Paulo ora para que sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Aonde que está a vontade de Deus? Onde que eu encontro a vontade de Deus? Aonde? Na palavra. É por isso que esta comunidade lançou um projeto simples que qualquer criança alfabetizada na primeira série consegue fazer.
Quanto mais os adultos que leem de tudo, lê tudo. Eu já fiz os cálculos, em 20 minutos de leitura em voz alta, você cumpre o desafio colocado ali de 4, 5 capítulos da Bíblia, 2,5 páginas da Bíblia por dia. 2 páginas. Quem não fizer esse plano, ou é porque não quis fazer, ou porque não é crente. Não ama a Deus, não ama a Bíblia. E não quer saber do conhecimento da vontade dele. Porque o conhecimento da vontade de Deus não vai vir através de um profeta para você. E cuidado, se vier, pode ser uma coisa para desviar você dos propósitos dele. A vontade de Deus se revela nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é um livro de princípios e a vontade de Deus está ali. Então Paulo ora por isso. Ele ora também para que eles fossem cheios de sabedoria e entendimento espiritual. Essa é a oração que você tem que fazer por você. Pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua casa, pelos seus liderados, pelos seus líderes. Orar pelo pastor Carlos Alberto, que ele seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, seja cheio de sabedoria e entendimento espiritual. Porque muitas coisas, meus irmãos, Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, lá em Efésios capítulo 6, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E muitas vezes nós estamos lutando, forçando a barra, forçando situações, sendo intransigente com as pessoas, desprezando que existe uma atmosfera espiritual por trás daquela situação e você achando que é sem vergonhice dela. Mal sabe você que ela está cativa a demônios, presa ao pecado. Não é ser vergonhice, é cativeiro. E você fica brigando, batendo nas pessoas. Por quê? Porque nós não estamos cheios de sabedoria e entendimento espiritual. Para discernir espiritualmente, porque as coisas, o reino de Deus é um reino espiritual que só se discerne espiritualmente. E Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural, ele não consegue entender as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então Paulo está orando para que aquela igreja, aqueles irmãos fossem cheios de sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que pudessem viver uma vida digna do Senhor. Você vive uma vida digna? Você vive uma vida que glorifique a Deus? Você vive uma vida que agrada a Deus? Deus se agrada com a sua maneira de viver? Ele ora para que eles possam agradá-lo em todas as coisas, que eles pudessem frutificar em toda a boa obra. A sua vida é uma vida frutífera? Você é um frutificador ou você é um consumidor? A igreja moderna, a igreja desses dias está lotada de consumidores, de trocadores de bênçãos, de cariolatras. Carolata é a expressão que significa os buscadores de bênção. As crianças espirituais, os carnais, explicava Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 3. Mas olha o nível que Deus quer para nós, meus irmãos. Se não vivermos assim, se não orarmos assim por nós, se Deus não fizer assim na nossa vida, nós vamos viver segundo os nossos próprios propósitos. Como disse o Ricardo Agreste aí, uma vida hedonista, né, voltada para o prazer. Tudo que dá vontade eu faço. Eu faço aquilo que me dá prazer. Uma vida de quem é escravo do pecado, do diabo e deste mundo. Vive segundo a vontade da carne, Efésios capítulo 2. Fazendo a vontade da carne nos pensamentos e por natureza são filhos da ira. Paulo continua no próximo, dizendo o seguinte: eu oro para que eles cresçam no conhecimento de Deus. Você tem crescido no conhecimento de Deus? Ou você tem regredido no conhecimento de Deus? Você conhece mais a Deus do que o ano passado, do que há 2 anos atrás? Você é mais fervoroso hoje do que já era? Você ama a Deus mais do que já amou? Você pratica as boas obras mais do que fez? Você frutificou mais? Ou você é consumidor de cultos? Consumidor de programas? Não é isso que Deus tem para você.
Paulo orava para que eles fossem fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Todo o poder. Deus quer fortalecer você com todo o poder dele, com a força da sua glória vivendo em você. Olha a oração que ele faz. Que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Leia, por favor, esse item ali. Leia para você, que eu tenha, vamos lá? Que eu tenha... Que tremendo isso. Deus quer que você tenha toda a paciência, toda a perseverança, mas que isso não seja um fardo para você, que isso seja uma coisa leve, que você faça com alegria, que você sirva a Deus com alegria, que servir a Deus, que praticar atos espirituais, que participar dos projetos de Deus seja para você alegria, não seja peso. Salmo 100, versículo 4, o salmista dizia: servi ao Senhor com alegria. 1 Coríntios 9, 7, Paulo diz assim: Deus ama aquele que dá com alegria. Deus quer que você e eu façamos as coisas com alegria. Deus quer que você, mãe, cuide dos seus filhos com alegria. Essa é a sua maior missão. Pais, Deus quer que você governe a sua casa, produza recursos, gere recursos para a sua família com alegria. Que você saia amanhã para trabalhar com alegria. Tem 12 milhões que gostariam de estar no teu lugar. Tem 12 milhões de pessoas nesse país que estão reclamando, chorando, muitos deles não tendo o que comer. E você, muitas vezes, reclamando do seu trabalho. Tudo que não valorizamos, perdemos. Faça tudo com alegria. Venha aos cultos com alegria. Participe do plano de leitura bíblica, não é porque eu estou falando, faça com alegria. Vá para o G100, para a sua célula, não como uma obrigação, porque senão o seu líder vai pegar no seu pé. Vá com alegria. Participe dos treinamentos que essa comunidade vai oferecer para você a partir de março, com alegria, com perseverança, paciência e alegria. E última coisa que Paulo pede para eles, que eles sejam gratos ao Pai, que nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos na luz. Só pode viver tudo isto aqueles que têm consciência de que estão vivendo em trevas e foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu vou ler esse mesmo texto agora na versão da Bíblia Mensagem para você. Veja só que interessante. Saibam que, desde o primeiro dia em que ouvimos a respeito de vocês, não paramos de orar, pedindo que Deus dê a vocês uma mente sábia e espiritual, para que adquiram uma compreensão perfeita de como Deus trabalha. Oramos para que vocês vivam bem para o Senhor e o deixem orgulhoso do trabalho que realizam em seu jardim. Vocês aprenderam como Deus trabalha e aprenderão como fazer o trabalho de vocês. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável e se derrama em alegria e gratidão ao Pai, que nos fez fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo glorioso e belo que Ele tem para nós. A maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saídas da vida e dos caminhos de escuridão. Ele nos pôs no reino do Filho que tanto ama,
O Filho que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados e nos livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Aqueles que foram resgatados desses becos sem saídas, deste reino de trevas, que foram transportados de reino, vivem num outro reino agora. Eles querem viver nesse padrão. Eles querem ser cheios. Eles são gratos, de trás para frente agora. Eles são gratos porque o Pai os tornou dignos. Eles querem ter toda a perseverança e paciência com alegria. Eles querem ser fortalecidos com poder de acordo com a força da sua glória. Eles querem crescer no conhecimento de Deus. Voltando ao slide anterior. Eles querem frutificar em toda boa obra. Eles querem agradá-lo em tudo. Viver de maneira digna. Ser cheio de sabedoria e entendimento espiritual. E ser cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Se você já foi transportado de reino. Se você estava vivendo no reino das trevas e agora está no reino da luz. Foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Como eu constatei no início aqui. É esta vida que você quer viver. E vivendo assim você vai encontrar propósito para a sua existência. Vai encontrar alegria no seu viver. E eu quero destacar para você essa oração que Paulo fez. Eu queria que você lesse comigo, por favor, que para mim resume tudo isso. Vamos lá? Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É isso que Deus deseja para você. Se você está fazendo força, é porque você não experimentou ainda esse pleno conhecimento de Deus. Se a vida cristã é um peso para você, é um fardo para você, é cansativo, você precisa rever a sua experiência. Porque o normal é isso aí. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, como dizia Paulo na versão da Bíblia, a mensagem, ele é capaz de suportar o insuportável. Perdoar o imperdoável. Amar aquele que não é amável. É só você ver o Sermão do Monte. Você vai encontrar a receita da felicidade ali. Meus irmãos, cristianismo é isto. Eu acabei de falar para vocês o estilo de vida cristão. A religião é outra coisa. E quando nós praticamos isso, estamos cheios desse pleno conhecimento da vontade de Deus, nós vamos encontrar propósito para a nossa existência. E vamos estar firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força. E os dois últimos slides que eu quero mostrar para você, por favor. Pode tirar isso aí. Não importa o lugar em que você trabalha ou vive. Se você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, você está inserido na vinha de Deus e apto para anunciar as boas notícias do reino de Deus. Se você vive assim, se você já foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, você está apto. Ao sair daqui hoje à noite, você estará habilitado, você já está habilitado para falar, para levar a esperança para as pessoas. Para dizer a ela o que nós cantamos aqui, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Você não precisa nem conhecer muito a Bíblia, sabia? É só você contar a sua experiência, quem você era, o que Deus fez na sua vida. Uma das maiores evangelistas da Bíblia, das Escrituras Sagradas, foi a mulher samaritana, João capítulo 4, nem Bíblia ela tinha. Mas ela falou de uma experiência. E ela frutificou para Deus. Este ano, na nossa comunidade, nós elegemos como o ano de alcançar o próximo. O ano de abençoar pessoas. E só vai abençoar pessoas e alcançar o próximo aqueles que estão cheios deste Espírito. Esses vão fazer isso com alegria. Não será peso nenhum. Vão participar dos projetos da comunidade com alegria. Os jovens virão para o MAG com alegria.
Não virão para criticar ou sentarão aqui para dizer, me convença. Quero ver se vocês são bons mesmo. Não gostei disso, não gostei daquilo. Sabe, meus irmãos, nós somos muito críticos. Nós somos muito críticos. Muitas vezes a gente não vem nos cultos para adorar a Deus, a gente vem para adorar a adoração. Ou para avaliar a adoração. Ou para avaliar a pregação. Ou para avaliar. Que você vem aqui para adorar. Servir. Que você vá para o seu G100 essa semana com a expectativa de servir. Não de receber. Você é um frutificador. Você já recebeu tudo. Você já tem tudo. Como cantou o Daniel aqui. Eu tenho Cristo em minha vida. Eu tenho tudo. Nada me falta. Tenho esperança. Tenho um tesouro. Eu tenho Jesus. Nada me falta. Então é mentira o que você canta. Então não canta. Não vou cantar. Não tenho nada. Falta tudo. Então não canta. Vamos ficar em pé? Põe só o último para mim. Olha só essa frase que eu ouvi hoje. Num vídeo que eu vi, eu captei ela para você. Você pode ler junto ali? 1, 2 e... Você não será julgado pelo que fez na terra, mas sim por aquilo que foi chamado para fazer. Mais uma vez, para você memorizar. Na segunda você quase memoriza. Vamos lá? Você não será